Fala, torcedor do Verdão, mais um empate do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, terceiro consecutivo. Palmeiras agora pode aí perder um pouquinho mais de distância com relação ao segundo colocado, que é o Flamengo. Eles vão encarar o Atlético Paranaense fora de casa, mas o Palmeiras tem que fazer a sua parte. Tá precisando jogar um pouquinho mais de futebol, não é mesmo? Quem sabe no próximo compromisso, onde na quarta-feira vamos encarar o Cerro Porteño, Palmeiras possa, quem sabe, né, torcedor, virar a página na temporada, vencer e convencer e deixar a torcida um pouquinho mais feliz. Separei aqui corte da programação, deixa o like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. Mas o nosso primeiro assunto neste Sport Center é o Campeonato Brasileiro e a gente vai falar muito de Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras empatou mais uma, é o terceiro empate do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro seguido e dependendo do que pode acontecer amanhã na partida do Flamengo contra o Atlético Paranaense, a diferença do primeiro para o segundo colocado do Palmeiras para o Flamengo vai ficar ainda menor. Olha, vamos para as estatísticas do jogo e eu já vou direto para a Arena Barueri também conversar com o Mendel Bidlovski. Vamos lá, olha, temos aí os números de Palmeiras e Cruzeiro pela 16ª rodada do Brasileirão. Posse de bola, o Palmeiras 47% e o Cruzeiro 47,5%, 52,5%. Agora temos vírgulas também, Cruzeiro um pouquinho mais. Finalizações, o Palmeiras um pouco mais, né, do que o Cruzeiro. 16-11, finalizações certas, aí o Cruzeiro mais contundente, 4-2. Grandes chances, 3-1 para o Palmeiras, ações na área rival, 28-10 para o Cruzeiro e escanteios, 6 escanteios para o Palmeiras, 5 escanteios para o Cruzeiro. Bom, o Arthur Jorge e também o Abel Ferreira já falaram em entrevista coletiva. Nós vamos conversar agora com o Mendel Bidlovski, ele acompanhou de pertinho lá na Arena Barueri. Então vamos para lá. Vamos saber como é que está o clima por lá, como foram as entrevistas, a zona mista e os torcedores que vaiaram depois do apito final. Fala, Mendel, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. É isso mesmo. Acompanhei esse empate aqui na Arena Barueri. Palmeiras 1, Cruzeiro também 1, com muita chuva, um dilúvio aqui em Barueri. Um jogo com belos gols, né? O Arroio fez um belo gol abrindo o placar para o Cruzeiro. O Felipe Anderson também fez um belo gol, 2 golaços, e o Palmeiras empatou a partida. O Palmeiras ainda criou algumas chances, o Cruzeiro também. O Palmeiras criando mais chances e uma grande chance com o Gustavo Gomes, que o goleiro Otávio fez um milagre. O Gustavo Gomes tentou de bicicleta e o Otávio, o goleiro do Cruzeiro, que disputou hoje sua 6ª partida no time profissional do Cruzeiro, ele estreou no jogo contra o Boca Juniors na Conmebol Libertadores, tem feito bons jogos, fez uma grande defesa, garantiu esse empate por 1-1. Como você disse, Marcela, a torcida do Palmeiras depois do jogo vaiou o time. O Palmeiras chega a 3 empates seguidos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que tem essa série invicta, né? São 17 jogos de invencibilidade, apenas uma derrota nos últimos 27 jogos. Mas no Campeonato Brasileiro são 3 empates seguidos. Então o Palmeiras agora é líder, né, do Campeonato Brasileiro, mas uma situação um pouco mais delicada. Isso porque o Palmeiras chega aos 35 pontos, o Flamengo tem 30 pontos, com 2 jogos a menos que o Palmeiras, enfrenta o Atlético Paranaense e depois a próxima partida no Campeonato Brasileiro para as 2 equipes, Flamengo e Palmeiras, um jogo que pode ser decisivo aí pela liderança do Campeonato Brasileiro. Então a torcida do Palmeiras ficou na bronca, vaiou o time depois desse empate. O Cruzeiro fica na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem a sequência da rodada ainda. O Cruzeiro que conseguiu esse empate aqui na Arena Barueri, depois fica aqui em São Paulo, treina amanhã, domingo viaja para Buenos Aires, onde na terça-feira também tem um jogão, né, contra o Boca Juniors na Bombonera pela Conmebol Libertadores, e o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño na próxima fase da Conmebol Libertadores, na próxima rodada da Conmebol Libertadores. A gente vai ouvir então os técnicos, o Arthur Jorge, técnico do Cruzeiro, e o Abel Ferreira, que voltava hoje ao banco do Cruzeiro depois de cumprir 7 jogos de suspensão, ficou ali à beira do gramado também falando depois desse empate. Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. A minha sensação e a minha opinião neste momento é que acho que fizemos um bom jogo e um resultado que não era o que nós queríamos, mas foi o que foi. Em relação ao Paulinho, se o doutor quiser falar, ou alguém do departamento médico, fala. Eu não vou falar sobre essas partes
esta parte física. Ele tem uma condição de utilização. Eu estou a fazer aquilo que temos que fazer em função daquilo que é o contexto, em função daquilo que é os 2 anos que ele teve, quase 2 anos que teve sem fazer jogos consecutivos. Ele próprio, há sempre aqui uma conversa entre 3, treinador, departamento médico e o jogador, e perceber como é que ele vai estar amanhã. Mais do que o que se passou hoje é qual é o feedback do jogador amanhã. E depois da manhã pensamos no próximo. Portanto, a cada jogo que ele faz, vocês viram, e tu és inteligente, penso eu, ele não foi escalado para o jogo da Copa. Se não foi escalado é porque não podia jogar, certo? Então, infelizmente, e para azar do treinador do Palmeiras, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro eu não posso utilizar quase há 2 anos. Quando falavam Palmeiras gastou, mas nós depois precisamos de usá-los. E infelizmente, neste momento, como tu sabes, em função daquilo que têm sido as lesões, temos vários lesionados. O Andreas felizmente conseguiu recuperar para este jogo depois daquela pancada fortíssima que ele levou nas costas no jogo do Remo, mas enfim, nós sabemos que ali o Paulinho não está a 100%. Logicamente que quando tu vês ele entra, ficamos todos com água na boca, porque é verdade que quando a bola cai eu não o treino muito diferente dos outros, é a qualidade dos jogadores. E ele tem uma qualidade diferente dos outros. Mas nós não podemos utilizar mais e vamos ver amanhã como é que ele vai estar. Tá, então os 2 técnicos falando sobre o desempenho das 2 equipes, né? O Abel Ferreira falando sobre o rendimento do Palmeiras, o Arthur Jorge falando sobre essa postura do Cruzeiro que consegue o empate aqui na Arena Barueri. A gente ouviu o Abel Ferreira falando sobre o Paulinho, entrou no segundo tempo, muito aplaudido pelos torcedores, deu uma dinâmica diferente para a equipe dentro de campo nessa volta dele, né, aos gramados. 2 situações que preocupam bastante o Palmeiras depois dessa partida contra o Cruzeiro. 2 jogadores que deixaram o campo machucados foram substituídos. O Sousa, que teve sentiu o tornozelo esquerdo, e o Felipe Anderson, que sentiu a coxa, bem preocupante, deu um pique ali, não conseguiu mais seguir caminhando, desceu por vestiário sentindo muitas dores. Então esses 2 jogadores preocupam para a sequência do Palmeiras. Então é isso, Cruzeiro que agora tem esse jogo fundamental na Conmebol Libertadores, viaja até Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors na Bombonera, e o Palmeiras enfrentando o Cerro Porteño pela Libertadores, e depois tem essa partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que pode ser decisivo para a liderança do Campeonato Brasileiro, Marcela. Pois é, dependendo do que aconteça amanhã, né, na partida do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Tá certo, Mendel, obrigada, viu? Um beijo para você, muito obrigada por todas as informações. Vimos aí o Abel Ferreira falando sobre o Paulinho. Temos os números dele na partida, vamos colocar para vocês. Tem aí, ó, os minutos do Paulinho pelo Palmeiras em 2026, contra o Santos 25, contra o Sporting Cristal 7, aí contra o Remo 21 e mais 21 minutos hoje na partida contra o Cruzeiro. O Abel Ferreira, ele não quis falar claramente sobre a minutagem do Paulinho ou sobre a parte física, como está o jogador, mas com esses números nós conseguimos ter muitas ideias, ou pelo menos uma ideia do que o jogador está passando e como ele está se recuperando depois de tanto tempo no departamento médico, e agora à disposição, sim, do Abel Ferreira. O Palmeiras tinha antes do jogo, porque agora tem mais lesionados, o Vitor Roque, o Piquerez, o Alan e o Bruno Fux. Agora o Sousa e Felipe Anderson entram nessa lista, né? Bom, mas são ausências bem importantes, né? O Piquerez é um jogadoraço ali na lateral esquerda, o Alan é uma opção super boa. O Vitor Roque eu acho que é o que faz mais falta lá na frente, por causa da companhia que ele faz pro Flaco, né? 2 titulares fazem muita diferença, e o Alan pode fazer também. Não vinha fazendo, mas é um jogador que faz a diferença. Sim, também. Então, claro que sente, mas do Cruzeiro também tem ausências importantes. O Cássio é a maior delas, né? Agora, de qualquer forma, e também levando em consideração que o jogo contra o Remo teve aquele gol do Bruno Fux anulado, mal anulado, são 3 empates seguidos. É preocupante isso, ô Breiler, porque no próximo sábado a gente vai ter à noite Flamengo e Palmeiras. Se o Flamengo vencer o Atlético Paranaense neste domingo e vencer o Palmeiras, passará o Verdão na ponta da tabela. Edu, e assim, sobre as lesões, o Abel tem
uma ponta de razão, né? Não sobre o que ele fala do Cruzeiro, mas sobre o Palmeiras. Claro, quando você perde 2 titulares ainda no primeiro tempo, Sousa e Felipe Anderson, que vinha muito bem no jogo e já tinha jogado bem contra o Jacuipense pela Copa do Brasil, marcando gols. Parecia cheio de confiança, né? Pois é, e aí quando o torcedor olha, pô, agora o Felipe Anderson vai deslanchar mais uma lesão. A 5ª lesão no intervalo de 1 ano. Então a gente pega o Felipe Anderson da Lazio, que praticamente não se lesionava, e o Felipe Anderson do Palmeiras, são jogadores diferentes. E aí tem o impacto do calendário, tem o impacto de jogar em gramado sintético, de não ter intervalo para uma boa recuperação. Sintético? Então, não, e os próprios jogadores dizem isso, de ter desgaste. Hã? Não, só tô ouvindo. Não, sim, não só o Felipe Anderson, outros jogadores que voltam da Europa precisam se habituar a esse diferencial do futebol brasileiro, ainda mais o Felipe Anderson jogando no Palmeiras. Mas o ponto é, quando o treinador reclama disso, claro que impacta no jogo do time como impactou hoje, só que não serve de desculpa para tudo. O jogo do Palmeiras ainda precisa evoluir, o Birner falou isso. Hoje foi um Palmeiras que conseguiu criar mais além de bola aérea. Apesar dos desfalques importantes. Sim, então, e até entra o Paulinho, consegue clarear algumas jogadas. Então há um caminho para o Palmeiras. Algo que o Abel tem de corrigir também é aproveitar melhor o Arias. O Arias... A gente volta ao tema. Vamos. Porque Gustavo Gomes, o capitão palmeirense, falando ao vivo aqui no Linha de Passe. Vamos lá. Fez um bom jogo. Sabemos que vimos vários empates aí, mas também sabemos que o Campeonato Brasileiro tem muitos jogos ainda, ainda não jogamos nem a metade dos jogos. Sabemos que temos que melhorar em alguns aspectos, mas acho que hoje viu muita chance e faltou um pouco mais de eficácia para nós. Entre as chances teve um quase golaço seu ali, o Otávio pegou, imagino todo mundo, torcedor palmeirense, lamentando. Tem muita gente na internet lamentando, pô, que defesa de um quase golaço que você ia fazer. Cara, sim, eu não consegui ver no campo, mas agora meus companheiros mostraram aí o lance, o goleiro do Cruzeiro fez uma defesa muito boa. Mas é isso, faz parte, vamos seguir tentando, mas acho que o mais importante é que nós fizemos um bom jogo, estamos melhorando nisso, sabemos que temos que melhorar em alguns detalhes, como por exemplo, entrar um pouco mais ligado no jogo, que está acontecendo com nós em alguns jogos aí que tomamos gol muito rápido, depois o jogo fica mais difícil. E também, obviamente, melhorar nos detalhes aí na finalização, ter um pouco mais de eficácia. Acho que contra um grande time como o Cruzeiro, se tem muita chance, tem que fazer alguma para conseguir ganhar. Tentamos, mas é isso. Agora já pensar no próximo jogo. Temos um jogo importante em casa para poder tentar garantir a classificação. Gomes, agora ainda em cima de Campeonato Brasileiro, né? 3 empates consecutivos. O torcedor do Palmeiras começa a se preocupar um pouco em relação a essa questão de 9 pontos disputados, 3 conquistados, Flamengo pela frente. Para vocês, jogadores, esse jogo contra o Flamengo que vem pela frente, que é o próximo pelo Brasileirão, ele tem alguma diferença para os outros jogos? É mais um valendo 3 pontos, o campeonato está longe de ser decidido. Queria que você falasse um pouquinho da sensação que se tem desse duelo, que é um duelo que decide muitos campeonatos nos últimos anos, né? Esse que vem pela frente é decisivo ou ainda não? Eu acho que ainda não, sabemos que é um jogo importante, mas como eu falei, eu acho que temos um jogo importante também antes disso aí em casa por Libertadores, um jogo onde a gente pode garantir a classificação, jogando em casa com a nossa torcida no Allianz. Sabemos também a dificuldade que estamos tendo em quanto a lesões, temos jogadores importantes machucados. É um pouco difícil, mas é o que tem. Nós estamos trabalhando dia a dia para tentar melhorar, como falei nos detalhes aí, que fez muita diferença, como a eficácia, entrar ligado em cada jogo. Então acho que é isso. Agora vamos pensar no próximo jogo e depois, obviamente, que também sabemos que temos um jogo importante sábado com o Flamengo, que eles estão aí perto também. Então, mas também acho que ainda falta muito. São 17 jogos de vencibilidade do Palmeiras aí, não perdeu em casa no ano, mas são 4 empates nos últimos 6 jogos. Isso preocupa vocês de alguma maneira para a sequência da temporada?
Aí você falou a sequência de temporada, calendário muito apertado, é muito difícil. Algumas vezes é impossível você dar o 100%, mas tem que dar o que você tem. Se tem o 50%, tem que dar esse 50%, é muito difícil. Eu estou há 8 anos aqui e a verdade é que acho que essa temporada agora, obviamente o contexto da Copa do Mundo também, acho que é difícil, tem muitos jogos, mas independentemente de tudo, a gente está tentando dia a dia, trabalhando para tentar vencer cada jogo. Nós entramos em campo para vencer cada jogo, obviamente que na frente também tem adversário que fazem muito investimento, tem bons jogadores, e eu que estou há 8 anos aqui no Palmeiras, eu não lembro um ano que a gente não brigou por títulos. Um time onde tem uma consistência incrível. Acho que é difícil que aconteça isso em algum país, ter um time aí aqui, mais ainda em Sudamérica, né, que está brigando sempre por coisas. Mas sim, eu tenho que admitir que esse ano está muito difícil, mas a gente está procurando jogo a jogo. Gomes, só para fechar. Que zagueiro que é o Gomes, ídolo. Eu interrompi o Breiler, ele falava exatamente de John Arias. Só lembrando, né, que Palmeiras e Cerro Porteño você vê com a gente aqui na Libertadores nesta quarta-feira, um dos grandes jogos da semana, deste meio de semana aqui na ESPN. Mas você falava do John Arias e realmente ele caiu um pouco de produção, né? Caiu, mas tem a ver com a proposta de jogo do treinador. É claro que o jogador precisa se adaptar e hoje há exigência, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, do ponta e dos atacantes ajudarem na recomposição, marcarem. Mas no Palmeiras, o John Arias tem sido mais auxiliar de lateral do que atacante. Isso é um problema, porque o auge do John Arias no Fluminense foi com o Diniz, um treinador que dava liberdade total dele sair do lado direito e de repente aparecer na ponta esquerda, circular pelo meio campo. E essa liberdade não existe no Palmeiras. De novo, o jogador também precisa se adaptar a novos cenários, a novas ideias de jogo. Porém, eu vejo que o Abel tem engessado muito o John Arias, e até mesmo quando joga com um lateral mais defensivo, o Giai muitas vezes tem mais liberdade de atacar o fundo, o espaço, do que o John Arias, que guarda muito essa posição, não consegue ser um articulador, não consegue ser um ponta, então é algo para o Abel ajustar. É difícil porque tem 2 volantes muito técnicos, Marlon Freitas e Andrés Pereira, para gerar uma compensação. Precisaria de um mais marcador, como o Lucas Evangelista. Então, dá para pensar num jogo do Palmeiras mais fluido, e vejo que até o Palmeiras evoluiu nesse sentido nos 2 últimos jogos, contra o Jacuipense e hoje contra o Cruzeiro. Mas para ter mais criação, para ter um jogo mais contundente no ataque, o John Arias precisa ser mais protagonista, ter um pouco mais de liberdade, e aí afeta algo que o Abel valoriza, que é o controle das situações. Em determinados momentos, é preciso não ter tanto controle assim do momento defensivo. Não conta, vai ser diferente. Só uma coisa sobre esse Flamengo e Palmeiras da próxima semana. Esse é um jogo que acontece depois da convocação para a Copa do Mundo, e os jogadores vão saber já, nessa partida, que tem um momento maior da carreira deles, que é a disputa do Mundial, que é o sonho de todo jogador. Mas você acha que isso diminui o empenho do jogador num Palmeiras e Flamengo? Eu acho que não primeira diminui, colocação? Mas eu também acho que qualquer jogador passa na cabeça dele antes de entrar em campo, porque ele é um ser humano, ele não é uma máquina. Inconscientemente, né? Que o medo de lesão é maior, é lógico que o cara vai entrar com a mesma pegada, porque se ele entrar mais ou menos aí, ele se machuca mesmo. Mas tem esse aspecto. E uma outra coisa. E o jogo cheio de jogadores que vão para a Copa. E no período dessa disputa pelo título, o que se resume a Flamengo e Palmeiras? De condicionamento das equipes. Quando tiver o Mundial, porque muitos jogadores, a maior parte, não vai, o Flamengo é o mais prejudicado. Só brasileiros devem ir 4. Do Flamengo. Né? Só brasileiro, vai lá o Pereira, né? Vai o Danilo, acho que são Danilo, 12, Paquetá, 12 do Flamengo. Pode chegar, pode chegar a 12. Mais jogador de seleção equatoriana, jogador Arrascaeta, etc. Eu não sei o impacto que isso vai ter depois da Copa do Mundo. Então esse ano é um ano diferente dessa briga. O que torna o jogo da semana que vem ainda mais importante, porque, ele é
pré-Copa do Mundo. E segundo, eu não sei como é que os jogadores vão reagir depois da convocação. O cara fez a festa, sabe? O Flamengo, eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Eu acho que o jogador quer ganhar o jogo e vai entrar para ganhar. Eu não sei como vai ser esse jogo da semana que vem. Ele é um jogo diferente de todos os outros Palmeiras e Flamengo que a gente viu até hoje. Fala, torcedor do Verdão. Palmeiras que teve um empate frustrante ali contra o Cruzeiro dentro da nossa segunda casa, Arena Barueri. Choveu bastante, o gramado não estava legal, estava muito pesado, mas isso não é desculpa para o Palmeiras não jogar aquele futebol que a gente sabe que ele tem condições de jogar. Já faz um tempinho que o Palmeiras não joga, viu? Abel Ferreira precisa rever alguns conceitos, na minha opinião. O Arias, por exemplo, é um jogador que está praticamente ali jogando de secretário de lateral, tá ficando muito cansado quando chega no ataque por conta da parte defensiva, né? Ele tá fazendo uma função tática interessante, mas o que a gente quer do Arias é que ele seja um jogador ali, um atacante, na verdade, muito mais efetivo, né? Marcando gols e ajudando o Palmeiras a conquistar vitórias. Também o Flaco Lopes caiu muito ali, tecnicamente falando. Vários jogadores do Verdão, torcedor. Eu vi até o Marlon Freitas ali errando passes simples, mas é isso aí, torcedor. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Abel Ferreira tem que trabalhar esse time para melhorar o desempenho, principalmente. O Verdão vem de uma grande sequência de jogos aí invictos, na verdade completou 17 jogos nesse confronto aí contra o Cruzeiro, mas o futebol não está agradando. Quem sabe no próximo confronto, que já vai ser quarta-feira, esse jogo vai ser pela Libertadores dentro da nossa casa contra o Cerro, o Verdão possa vencer, convencer e também dar um pouquinho aí de alegria para a torcida, não é mesmo? Esse confronto vai ser na quarta-feira e depois, torcedor, vamos fazer aquela mini final de Campeonato Brasileiro, viu? Onde o Palmeiras vai ter que fazer um grande jogo, vai ter que vencer o Flamengo fora de casa, pelo menos não perder, né? Mas se vencer, vai ser de suma importância para o Verdão dar um grande passo para conquistar mais um título de Campeonato Brasileiro da sua história, né? Não podemos jogar só na defesa, temos que atacar o time carioca. O Abel Ferreira, na entrevista coletiva, foi perguntado ali do jogo contra o Flamengo. Ele, com muito respeito ali pelo Cerro Porteño, não quis adiantar as coisas, ele tá certo. Tem que falar do jogo do Cerro, que vai ser o nosso próximo compromisso. A Libertadores é o campeonato queridinho da torcida palmeirense, então temos que vencer o Cerro para dar também uma disparada na liderança do nosso grupo na Liberta e depois vamos pensar no Flamengo, onde mais uma vez só a vitória interessa. E eu vou ficando por aqui, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.